aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já, se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Lembrando a todos, dia 27 e 28 do 11 tem a minha mentoria, tem o link aí na descrição para quem tiver interesse. Vamos falar do mini índice que hoje foi muito fácil de ser operado, principalmente falando de 11R. Hoje só levou stop quem quis, né? Porque falando de operar os cruzamentos, hoje estava bem tranquilo. As entradas estavam claras, vamos dizer assim. O movimento foi lento, foi sempre ali com trabalho, não foi nenhum movimento direto. Ele foi subindo devagar, quando caiu foi caindo devagar também. Então, mas para quem entra, segue operacional, não tem como ter saído negativo. O mercado abriu, trabalhando acima do pivô, fez um primeiro cruzamento de alta aqui no 11R. Para quem entrou, ele chegou a pagar 250 pontos mais ou menos. Ele voltou, não teria estopado, caso a pessoa não tivesse protegido nesses pontos. E depois ele subiu, meio que a conta gota, mas subiu 700 pontos. Então, no mínimo, ele sair com 200 pontos nessa operação era bem tranquilo. Eu fiz a minha entrada pelo 20R, porque quando ele deu esse cruzamento eu nem tinha ligado o profit ainda, então eu tava fora. E aí eu fiz a entrada quando deu esse pullbackzinho aqui, eu entrei pelo 20R e peguei 500 pontos nessa subida. A queda, vocês vão falar, meu Deus, como assim você pegou só 280 pontos? Pois é, por quê? Primeira coisa, quem entrou pelo 11 e segurou o trade, ele andou 1.100 pontos, andou bastante. Mas foi um movimento bem demorado. Vocês podem ver, foram 3 horas de queda para quem entrou e segurou o trade. Eu entrei pelo 8R. Só que o que acontece? Deu o horário do almoço e eu tinha que proteger para eu poder almoçar. Só que como ele estava fazendo um movimento de queda, eu protegi acima da média de 21, mas no momento que eu protegi, ele ainda estava com uma certa distância, porque para vocês entenderem, quando eu protejo acima da média de 21, eu normalmente deixo assim, ó, igual a média tá aqui, vamos levar em consideração um box específico para ficar mais fácil a referência. Ó, vamos ver aqui, esse box 106, ele tá aqui, a média nesse momento tá aqui. Aonde que eu deixo o meu stop? Um box acima do que estaria na média de 21, então meu stop estaria mais ou menos nesse ponto. Só que como eu fui almoçar, eu não ia, porque quando eu tô olhando para a tela, eu vou acompanhando, eu espero o trade fazer o quê? Ele abre e fecha um box acima da média de 21, aí sim eu stopo. Eu faço isso, mas quando eu tô acompanhando. Como eu fui almoçar, eu deixei, fui pra cozinha, fui fazer as coisas, aquela coisa toda. Aí teve uma hora que eu vim, dar uma espiadinha, ainda tava longe, ok. Quando eu voltei, ele já estava pegando a minha saída, porque quando eu deixei, ele ainda estava bem distante da média de 21, mas conforme ele cai, sobe, a média vai se aproximando e acabou ficando perto demais e ele me tirou muito cedo da operação, mas muito cedo, então eu só saí com 280 pontos. E depois ele fez toda a queda, só que eu não me senti confortável para fazer essa entrada no meio de caminho, porque ele já tinha feito uma queda até aqui, ok. Quando eu vi, né, ele me tirou e continuou caindo, e nesses pullbackzinhos eu não me senti confortável para entrar, preferi ficar fora. Então, eu não fiz uma nova entrada no movimento de queda e tudo bem, faz parte. Aí depois, eu fiz uma entrada no cruzamento de alta pelo 8, agora, tá, vamos lá. Tivemos dois cruzamentos no 11R que pagaram, e esse terceiro de alta também pagou. Então, não teve stop no cruzamento no 11R. Deixa eu até conferir se esse aqui teria estopado, mas eu acho que também não. Ah, não, esse aqui teria estopado sim. Quer dizer, teria estopado quem não realizou nada, né? Quem não pegou nenhum ganho. Ó, ele andou no máximo 200 pontos, o que não estoparia ninguém. No pior dos hipóteses, teria tirado no zero. E aqui ele caiu 200 pontos também. Então, quem não protegeu ou não realizou parte, não fez parcial, não fez nada, ele voltou aqui, ele teria estopado. Mas deu gain também, a gente não considera aqui um cruzamento de stop, porque são 200 pontos. Então, essas foram as entradas pelo 11R. Foram 3 cruzamentos de gain.
Aqui nesse trecho eu fiz minhas entradas aqui pelo 8R. Deixa eu colocar aqui no 8 para entender o que eu fiz. Vamos aumentar aqui. Então, nessa entrada de alta, eu peguei 300 pontos nesse movimento de alta. Aqui, como eu mexi, saiu tudo do lugar. Mas esse stop aqui foi aqui, nesse cruzamento de queda. Por que que eu levei esse stop no cruzamento de queda? Primeiro, porque o macro ainda estava vendedor. Então, no meu ponto de vista, era inteligente entrar na venda. Qual que era o agravante principal nesse caso? Estava entre os pivôs. Mas ainda assim, qual que é a minha leitura? Eu tô abaixo da média de 200, o macro está vendedor, eu vou arriscar. Eu prefiro arriscar essa minha entrada entrando por um renco curto, que seria o 8, do que no 11R, que poderia me dar um stop mais fácil. Porque no 8, se ele anda 100, 120 pontinhos, eu faço uma parcelzinha já e pelo menos eu garanto, no pior das hipóteses, sair no 0 a 0. Mas nesse caso não pegou nem a parcial, voltou e me estopou. Mas eu considero, teve um aluno que fez essa entrada também, e eu falo, não, eu não considero essa entrada uma entrada errada. Eu considero uma entrada correta, porque a gente está fazendo uma operação a favor do macro, nós estamos embaixo de VWAP, estamos embaixo de pivô, no macro vendedor, tinha tudo para ser uma boa entrada. Ele fez esse pullback no 20R, quer dizer, tudo indicava que era uma boa oportunidade. Se a gente olha no 8, apesar que o 8 é curto para fazer esse tipo de análise, eu não considero tão bom, mas ele fez um movimento de alta, ele tentou uma correção, voltou na média de 200 no 8, né? E voltou a cair, quer dizer, ele começou a fazer topos descendentes. Então, eu considerei uma entrada correta que deu stop. Não vejo erro nenhum nessa entrada. Essa é a minha opinião, né? É o meu ponto de vista. E lógico, ele parou aqui exatamente num topinho anterior, que é o ponto do pivô, que é uma praga. Mas eu achei que desse para fazer pelo menos uma parcialzinha e foi ali no limite. Acho que faltam uns 10 pontinhos para fazer parcial só, mas voltou e me tirou. Só que a famosa vira-mão, eu falei, opa, então tá bom. Então, como o movimento aqui não está curto, ele não está lateral, eu falei, então vou recuperar esse loss na subida. E peguei 200, mas também peguei só 200 pontos para livrar o stop. Peguei 200 pontos e saí do trade e não fiz mais nada. E aí ele ficou nesse lenga-lenga aqui, mas foi fazendo esse movimento, inclusive tá ainda, né, por conta do horário atual. Mas foram essas operações que eu fiz hoje no meu índice. No dólar eu fiz uma operação só. Agora eu postei hoje lá no Instagram, né? Então agora eu já posso até comentar com mais facilidade isso. Por que que eu não estava operando dólar? Então vamos falar aqui rapidamente do dólar. Ele começou o dia com gap de alta, fez um movimento de alta. Nessa primeira correção não estava nem vendo o mercado ainda, então me senti confortável para fazer essa primeira entrada. Como ele chegou a dar um calorzinho, quando ele bateu no pivô, eu saí da operação só com 5 pontos e eu não olhei mais para ele para fazer novas entradas. E teria dado essa mega compra, que foi praticamente no mesmo momento que nós tivemos a queda no índice, e que teria pago muito bem, mas eu não fiz nada no dólar e depois ele ficou lateral assim como o índice, porque os dois meio que ficam muito parecidos. Então foram só essa operação que eu fiz no dólar hoje. Por que que eu não estava operando esses últimos dias? Não sei se vocês viram, eu postei lá no meu Instagram, que eu fiz uma avaliação para a mesa proprietária TC Stardesk. Por que que eu fiz essa avaliação? A quantidade de alunos e seguidores também, muitos seguidores me chamam no privado para falar sobre isso, questionar de mesa proprietária, qual que é a minha opinião, se eu indico alguma, o que que eu penso, o que que eu acho. E tem alunos e seguidores que já fizeram 2, 3 provas e toma ferro direto, não consegue passar. Eu falei, gente, mas qual que é a dificuldade tão grande que, fez uma vez, não conseguiu, legal, mas você já consegue pegar eles os parâmetros, mas aí faz 2, faz 3, faz 4 e não consegue. Eu queria ter entendimento, até porque o gerenciamento é menor, né? Então você precisa trabalhar melhor. Então eu resolvi fazer. Não com a intenção de usar a conta para minhas operações, porque eu já faço as minhas operações, né? Então não vejo essa necessidade. Mas eu queria vivenciar isso. E eu achei muito interessante para trabalhar o lado emocional, o lado psicológico. Eu não lembrava mais como era ter que operar com uma margem tão reduzida, com um gerenciamento ali que tem que ser muito, muito bem definido
porque qualquer coisinha que você faz, né, pode te prejudicar. Então eu achei bem interessante e eu tô fazendo esse vídeo para mostrar para vocês, falar um pouco como foi. Mas foi por essa razão, até me perguntaram, mas não vai operar mais na sua conta? Não, eu fiz, eu não sei nem o que eu vou fazer com essa conta ainda. De repente eu uso ela, sei lá, para operar só o dólar. Já que no dólar eu opero com um contrato, de repente eu uso ela para operar só o dólar. Mas eu não tava operando dólar esses dias por isso, porque, gente do céu, imagina, eu, na minha conta, operando o índice, operando o dólar, operando as ações e mais uma conta operando, eu ia ficar doidinha, né? Eu tinha que abrir mão de alguma coisa. Então eu abri mão de operar o dólar, fiquei alguns dias sem operar o dólar exatamente né, porque senão nem eu consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.